Então vamos iniciar com a apresentação do painel do lado dos muçulmanos. Fará parte do painel dos muçulmanos o Sheikh Abu Bakr Apadre, o Maulana Muhammad Rafiq, vindo de Beira. Teremos o Sheikh Nur Mekupa e, por fim, o Sheikh Abdurrahman Ibn Said, que é o presidente da caravana de Dawa. Por fim, temos a mesa dos leitores. Do parte dos muçulmanos estará o professor Ahmad, que fará a leitura dos ditos históricos, caso seja necessário. Em seguida, vou passar para apresentar de forma breve o programa. Não vamos poder seguir as horas, uma vez que houve um atraso. Em seguida, teremos a recitação e tradução do Sagrado Corão, considerações iniciais, breve apresentação sobre o cristianismo, breve apresentação sobre o Islã, abordagem sobre o tema do debate, as características de um verdadeiro profeta, abordagem sobre o tema do debate, as características de um verdadeiro profeta. Agora vou passar a palavra ao pastor Lino para dar continuidade à apresentação do programa. Boa tarde. Neste momento estaremos dando continuidade ao nosso programa, apresentando o painelista cá da parte do cristianismo, e temos em primeiro lugar o pastor Lourenço Manuel Altur e em seguida temos o presbítero Agostinho Citói, e temos em terceiro lugar o pastor Pedro Fulano Baene, e em quarto lugar temos o presbítero Simeão Banse, e por quinto lugar temos o presbítero Eliel Salomão Macuyana. Muito obrigado pela atenção e passo a palavra ao meu companheiro moderador. Convido o Qari Habib Eduardo Manuel para a citação sagrado ao Corão e em seguida a tradução. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا
فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق هو أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار والذين معه أشداء على الكفار والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله يبتغون فضلا من الله ورضوانا
ذلك مثلهم في التوراة ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Caros irmãos, respeitados ulamás, cá estou eu para fazer um resumo das palavras que nós acabamos de ouvir. Essas palavras são provenientes do Sagrado Alcorão. Este Sagrado Alcorão é um livro que os muçulmanos seguem como uma guia. Lá nesse livro contém as leis divinas, isto é, as leis de Allah. E eu dizia, quando estava a recitar, citei um ayat que dizia, um versículo que dizia Muhammadur Rasulullah, que significa Muhammad é o mensageiro de Allah. Para dizer que os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eles eram compaixosos para com ele, assim como para todos, e eles eram muito bons para aqueles que eram bons para com eles, e eram maus para aqueles que também eram maus para os companheiros. Muito obrigado, termino por aqui. MashaAllah, acabamos de ter uma recitação belíssima do Sheikh Qari Habibu. Em seguida, convido o nosso ilustre Dr. Ismael Panachand para tecer as considerações iniciais. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bem, antes de falar nos dois pontos que eu gostaria de falar em 5 minutos, gostaria só de dizer que, em primeiro lugar, agradecemos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos concedeu essa oportunidade, esta luz em termos de ideia, sobretudo pelos sheikhs, pelos irmãos da outra congregação, em aceitar este, digamos, entre aspas, desafio, porque falar de um tema como este não deve ser fácil. É um tema muito sensível que poderá ferir algum tipo de sensibilidade. E agradecemos a Allah por isso, agradecemos aos sheikhs e agradecemos à outra equipa por nos abrilhantar com este programa
que, inshallah, seja proveitoso para todos nós. Agradecer também a todos os presentes, alhamdulillah, por estarem cá presentes. Alhamdulillah, várias individualidades, personalidades. O Islã é feito por todos nós. E também o cristianismo, obviamente, porque o próprio Islã nos ensina a acreditar em todas as escrituras, Zabur, Injil, Taurat, enfim. Nós, como muçulmanos, acreditamos também nas outras escrituras sagradas. Falando concretamente nos dois pontos, seria ou será, o que é um debate? O debate é quando duas ou mais pessoas ou congregações, neste caso, têm opiniões ou posições diferentes. Quando isto existe, havendo necessidade de harmonizar essas diferenças, quando se criam este tipo de programas, debates, com um único propósito: dissipar a um e outro equívoco que possa existir. O objetivo não é afrontar-nos ou mostrar que estamos a guerrilhar ou somos contra ou a favor. O nosso objetivo é a verdade. O nosso objetivo é que saiamos daqui todos satisfeitos e que possamos saber melhor realmente quais são as características de um verdadeiro profeta. Esse é que é o nosso maior objetivo. Aqui não queremos vencedores nem vencidos, queremos verdade só. Tanto mais que na organização do programa optou-se, como podem acompanhar, pela justiça. A justiça é o quê? Tem a ver com equidade, igualdade, quer de oportunidades, quer de intervenções, quer de minutos, tudo está preconizado para que não haja algum tipo de favoritismo aos muçulmanos em detrimento dos cristãos. Isso que fique bem claro. Queria pedir aos irmãos que silenciassem os telemóveis, porque assim que começar o debate, os álимos, os nossos irmãos do outro lado, vão precisar de mais concentração, vão precisar de mais calma para trazerem para nós aquilo que é verdade. E qualquer toque poderá, obviamente, perturbar o programa. E também pedir, já agora, em jeito de sugestão, que no final do programa haverá uma sessão aberta de perguntas e, obviamente, algumas respostas. Durante ou no decorrer do debate, queiram fazer anotações de uma e outra questão que possivelmente será satisfeita no fim do programa. Chegado aqui, acredito que é tudo que me devia fazer consideração. Mais uma vez, dar boas-vindas a todos e, sobretudo, a outra parte que aceitou de boa fé esse pedido de debate e o nosso Jazakallah como organização. Segunda parte do nosso debate, onde estaremos a abordar o principal tema deste evento, as características de um verdadeiro profeta. E estará cá a Mocripe esclarecendo biblicamente sobre este assunto, sobre este tema, e nós estaremos aqui acompanhando. E também dizer que a plateia aí pode estar a fazer algumas anotações a respeito daquilo que estará sendo abordado aqui a respeito deste tema, pois depois teremos o momento de questionamentos. E neste momento eu convido o pastor Pedro Baiani para poder nos trazer a abordagem sobre o tema, as características de um verdadeiro profeta. Saúdo-vos, uma boa tarde em nome de Deus, amém? Eu quero ler aqui em primeiro lugar Mateus capítulo 17, versículo 1 a 5, amém? Mateus capítulo 17,
é o primeiro livro do Novo Testamento, versículo 1 a 5. Diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago, a João, irmão deste, e os levou em particular a um alto monte. Ali foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Então lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Pedro disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se quiseres, façamos aqui 3 abrigos: um para ti, um para Moisés e um para Elias. Estando ele ainda a falar, uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Amém? A nossa Bíblia, conforme esteve aqui a tecer o nosso pastor, no plano de Deus, a Bíblia diz que quando o homem peca contra Deus, o homem foi se distanciando cada vez mais da presença de Deus. O pecado do homem foi se agravando. O homem não voltava, mas fugia cada vez mais de Deus. Então, diz a palavra de Deus que o pecado do homem já incomodava a Deus. Deus levanta este homem chamado Moisés. A Bíblia diz que Deus chama a Moisés para um monte chamado Monte Sinai, aonde Moisés foi receber as tábuas da lei. Então, Deus tinha um propósito através da lei. No Novo Testamento, no livro de João, capítulo 1, versículo 17, a Bíblia diz que a lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Quando Deus entrega a lei a Moisés, a lei consigo não trazia a solução do problema da humanidade, mas a lei que Deus entrega a Moisés servia como termômetro. Deus queria punir de forma legal e justa. A lei servia como termômetro. As pessoas cometiam os seus pecados, estavam escritos na lei. Então, o povo, através da lei, conseguia ver o seu grau de afastamento da presença de Deus. Mas Deus, ele tinha um propósito. Então, Deus teve essa aliança com Moisés. Moisés trouxe a lei. A lei não vinha para resolver o problema, era para chamar à consciência o pecado do ser humano. Que o homem, nas suas práticas, em hipótese alguma está a vir para Deus, mas antes, pelo contrário, está-se a distanciar do seu Criador. A Bíblia diz que, passada a fase de Moisés, nós temos os 5 livros da Bíblia, os primeiros 5 livros da Bíblia, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Esses livros são chamados os livros da lei, que é o Pentateuco, ou seja, a Torá. Então, as pessoas eram orientadas segundo a lei de Deus para fugirem do pecado e se aproximarem a Deus. Mas a Bíblia diz que, a partir do 6º livro, que é Josué, até Malaquias, a Bíblia diz que Deus falou por intermédio de profetas. O Antigo Testamento resume-se em 2 pessoas, que é Moisés e Elias.
A Bíblia diz que Jesus, ele ainda no seu ministério físico, antes da sua crucificação, um dia ele pega 3 dos seus discípulos e sobem a uma montanha. A Bíblia diz que o rosto de Jesus naquela montanha ficou como o sol. A Bíblia diz que apareceram naquela montanha Moisés e Elias. Essas 2 grandes pessoas, que Moisés representa a lei, Elias representa os profetas todos do Antigo Testamento, ou seja, da Antiga Aliança. Amém? Então, a Bíblia diz que Pedro começa a falar o que lhe apareceu na cabeça, que é bom estarmos aqui. Convém fazermos algumas tendas para ficarmos aqui, porque é bom estar aqui. Mas a Bíblia diz que uma nuvem do céu apareceu e daquela nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho em quem eu me comprazo, ouvi a ele. Ok, o que é que pretendemos dizer com estas palavras? Jesus, ele foi enviado para cumprir a profecia. A partir do primeiro livro da Bíblia Sagrada, nós encontramos as marcas de Jesus. Jesus é anunciado logo que o homem peca contra Deus. Deus diz que, olha, porque o pecado entrou através de uma mulher. Então Deus aparece para a mulher que, olha, tu darás à luz um menino e terá poder para esmagar a cabeça da serpente. A serpente representa o diabo. Então, logo encontramos no princípio a promessa de Deus para o resgate da humanidade. Então, vieram os profetas, vieram as leis, tudo isto passou. E aqui nós encontramos a grande voz de Deus, que diz que, olha, ouvi a ele, porque esse é o meu filho em quem eu me comprazo. Naquele momento, naquela montanha, naquele encontro, que julgo encontro de extrema importância, nós encontramos Jesus a agradecer o papel de Moisés. Disse Moisés: bem feito, fizeste bem o seu papel. Quando se fala de Moisés, é o representante da lei. Quando Deus entrega as leis cerimoniais para o Arão, etc, etc. Quando falamos de Elias, é o representante de todos os profetas do Antigo Testamento. Então, Jesus fala também para este homem chamado Elias, o grande profeta de Deus. Que, olha, Elias, bem cumprido, missão cumprida, eu vos agradeço. Diante daquelas 3 testemunhas, Deus fala para todos ali que, olha, o tempo de Moisés já se foi, o tempo dos profetas também já se foi, porque sejam as leis, sejam os profetas, não vieram senão para anunciar sobre Jesus Cristo. A promessa de Deus para o resgate total e completo de toda a raça humana, sem exclusão de nenhuma religião. Jesus não trouxe a religião ao mundo, mas Jesus trouxe o Evangelho, que é definido como poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Seja muçulmano, seja hinduísmo, seja budista, seja quem for. Se olharmos para ele, Jesus, verdadeiramente seremos salvos. Quando Moisés sai do deserto, do Egito, para a terra prometida, o povo começou a murmurar para Moisés: nós estávamos bem no Egito, por que que nos tirou de lá para virmos sofrer aqui no deserto? Murmuraram tanto que irritaram a Deus. E Deus, ele lança uma praga de serpentes.
E as serpentes começaram a morder as pessoas. Mas ao mesmo tempo, Deus dá uma solução para Moisés. Diz: olha, Moisés, levanta uma serpente de metal. Todo aquele que é mordido e olhar para essa serpente não será morto. Mas todo aquele que era mordido com as serpentes e não olhar para a serpente de metal, essa pessoa morria. Então, na Nova Aliança, nós encontramos a Bíblia que diz: assim que Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. O Filho do Homem quem é? É Jesus Cristo. Jesus Cristo é o verdadeiro profeta de Deus, que veio para cumprir a promessa de Deus falada na lei, falado nos profetas. Se formos a pegar a Bíblia Sagrada, os 37 livros da Nova Aliança, nós, em cada livro, nós vamos encontrar as marcas de Jesus. No livro de Gênesis, conforme eu disse, nós encontramos a Bíblia dizer que há de nascer de ti, ó mulher, aquele que vai ter poder para esmagar a cabeça da serpente. Todos na lei, todos os profetas morreram e foram dominados pelo pecado. Todos morreram e ninguém conseguiu levantar da morte. Mas veio um homem muito forte, chamado Jesus Cristo. A morte não teve poder sobre ele. Todos tombaram e estão nas suas campas. Inclusive Muhammad, se vamos para lá, nós vamos encontrar os seus restos mortais. Mas se vamos para Jerusalém, à procura dos restos mortais de Jesus Cristo, nós vamos encontrar lá uma escrita que diz: não está aqui porque ressuscitou dentre os mortos. Este verdadeiro profeta não levantou apenas dos mortos. No plano original de Deus, há uma missão que ele tinha que cumprir. Tinha que descer até a morte. E eu falei dos 5 livros da lei de Moisés, que é o Pentateuco. Na antiga aliança, todas as pessoas que morriam e obedeciam à lei de Moisés, a Bíblia diz que as suas almas eram reservadas num sítio, nas profundezas do abismo. Se formos aprofundar esse assunto, nós vamos encontrar 5 definições da palavra inferno. Esse lugar que era chamado de seio de Abraão. Abraão, a Bíblia diz que creu em Deus e a sua fé foi imputada por justiça. Este grande homem de Deus que teve o privilégio de ser chamado amigo de Deus por causa da sua fé, do qual veio a promessa de Deus, que teria um filho e daria o nome de teria o nome de Abraão, Isaac e Jacó. Isaac. Aliás, a promessa de Deus diria que ele teria um filho e daria o nome de Isaac. Se formos aprofundar esse assunto, nós vamos ver que a esposa de Abraão se precipitou, não pôde esperar a promessa de Deus e pegou na Agar, entregou ao seu marido e teve Ismael. Depois nós vamos encontrar essas divergências todas, mas a origem é essa aí. Mas Jesus Cristo é o verdadeiro profeta. A Bíblia diz que ele tinha uma missão. Quando ele morre na cruz, no livro de Efésios capítulo 4, a Bíblia diz que ele desceu às partes mais baixas da terra, onde levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Significa o quê? Que todos aqueles que morriam na antiga aliança, a observarem a lei de Moisés, quando chegasse o tempo de eles morrer, essas pessoas eram recolhidas para um sítio chamado seio de Abraão. Jesus, quando ele morre, desceu exatamente ao seio de Abraão. A Bíblia diz que levou a chave do inferno e libertou todos os cativos e deu dons aos homens. Só Jesus foi capaz de descer a esse sítio. E havia uma condição
para que ele descesse até esse local. Não podia ter pecado, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Jesus nasceu da Virgem e não conheceu pecado, por isso que a morte não teve poder sobre a sua vida. Então, essa é uma das marcas do verdadeiro profeta. Ele veio para cumprir, o seu terreno foi preparado. Muito antes dele nascer, já se falava dele. Já se falava dele, até ao seu nascimento. Pela gestão do tempo, eu vou parar aqui, os meus colegas vão auxiliar. Muito obrigado. Bem, em seguida teremos a apresentação do mesmo tema, as características de um verdadeiro profeta, mas de ponto de vista islâmico. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Todos os cristãos, shalom, Adonai, a paz do Senhor. Obrigado. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulih al-karim. Amma ba'd. Consegue me ouvir bem? Ok. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Respeitados irmãos e irmãs, nós estamos aqui exatamente para tentarmos chegar a conhecermos-nos em termos de crenças. E o nosso tópico tem a ver com as características de um verdadeiro profeta. As características de um verdadeiro profeta. Não viemos aqui para falar da morte, do pecado original, porque se quiséssemos falar do pecado original, teríamos dito que o nosso tema tem a ver com o pecado original, e aí nós diríamos quem morreu, quem não morreu. Portanto, isto está fora do nosso contexto. Mas, em todo caso, eu vou tentar aqui trazer uma prova clara e viva, não é? Não estava no meu plano, mas vou poder provar a partir da Bíblia, Deuteronômio 21, versículo 23. Podem me ler. Deuteronômio 21, 22, 23. Deuteronômio 23, versículo 22 e 23. Sim. Assim diz a palavra do Senhor. Sim. Verso 22. Porém, abstendo-te de voltar, não haverá pecado em ti. O que saiu da tua boca guardarás, e o farás, mesmo a oferta voluntária, assim como voltaste ao Senhor. Está a ler Deuteronômio o quê? 23, verso 22 e 23. Certo, vamos. Verso 23. O que saiu da tua boca guardarás, e o farás, mesmo a oferta voluntária, assim como voltaste ao Senhor, teu Deus, e o declaraste pela tua boca. Peço para ver bem se é de Deuteronômio mesmo este. É. Peço para abrir a nossa Bíblia aí. O pastor pode ajudar a ler aí? Não estou de acordo com... Deuteronômio 23, versículo 22, Deuteronômio 21, versículo 23, 22 e 23. Ok, tem muita razão, irmã. Peço sinceras desculpas. A cabeça, eu disse, já não estava no plano, então a cabeça está um pouco zonza, como dizem. 21. Deuteronômio 21, versículo 22 e 23. Pode ler. Assim diz a palavra. Sim. Quando também em alguém houver pecado digno do juízo da morte, e haja de morrer, e o perdoares no madeiro, o que seu cadáver não permanecerá no madeiro. Quando alguém for digno de juízo, não é? E este mesmo for a morrer e pendurar-des no madeiro, vamos continuar? O seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. O seu cadáver não permanecerá no madeiro, com certeza, ou certamente terás que enterrar no mesmo dia. Por quê? Porquanto o pendurado é maldito. Porque o pendurado no madeiro é maldito. O pendurado no madeiro é o quê? É maldito de Deus. É maldito de Deus. Gálatas 3, versículo 13.
Assim diz a palavra. Sim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, sim. fazendo-se maldição por nós, Cristo nos resgatou maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. fazendo-se maldição por nós. Quer dizer que Cristo é? Então, eu não vim aqui tratar da morte de Jesus, só queria dar este cheirinho, como eu disse, queria provocar o pastor Baiano. Isto não está dentro do nosso tópico. O nosso tópico é as características de um verdadeiro profeta. Bom, queridos irmãos, para nós trazermos este tema, nós entramos em acordo com os nossos irmãos cristãos, pois eles disseram-nos, de acordo com a negociação que fizemos, os nossos irmãos disseram que até hoje eles têm profetas, razão pela qual que trouxemos este tópico, que era para saber se de facto temos profetas hoje ou não temos profetas. E o que o meu colega pastor Baiene acabou de dizer, cortou-me um avançado, fomos ver que afinal de contas nós estamos no mesmo barco. Ele disse, se crer em Jesus Cristo é a única salvação. Os muçulmanos creem em Jesus, não creem em Jesus. Então, queridos irmãos, para nós podermos crer de facto em Jesus, é preciso que sigamos aquilo que ele ensinou. Mateus 4, versículo 10. Assim diz a palavra. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Sai-te, Satanás, porque só a teu Deus adorarás. Adorar um Deus, este foi um dos ensinamentos de quem? De Jesus Cristo. Portanto, o pastor Baiene e a delegação cristã estão de parabéns, porque eles disseram que a salvação está em Jesus. Portanto, todo cristão que adora Jesus não vai receber a salvação. Todo aquele que adora a Deus vai receber a salvação. Os muçulmanos adoram Jesus, adoram Deus. Então, isto não está dentro do nosso ponto também. Não está. Não é? Se estivesse dentro do nosso ponto, nós iríamos discutir aqui a unicidade de Allah, a unicidade de Deus. Estou a puxar que nós viemos aqui para falar das características de um verdadeiro profeta. Portanto, vou começar. Era só uma espécie de brincadeira, não é? Porque nós estamos aqui, como disse o Dr. Panachan, ninguém quer vencer, ninguém quer ser vencido. Aqui é para mostrarmos a verdade apenas, não é? Portanto, seguir o Corão, queridos irmãos, aquele livro que nós, como muçulmanos, usamos, seguir o Corão é o mesmo que dizer que eu estou a seguir um livro divino, um livro sem nenhuma contradição. Isto chama-se seguir o Corão, porque o Corão diz-nos que, o Corão traz-nos as características de um profeta, de um verdadeiro profeta, diferentemente com estes profetas que nós temos visto atualmente. Portanto, a nossa delegação, ou a delegação cristã, está de parabéns ao nos afirmar que, de facto, seguir, ou Jesus Cristo foi um profeta de Deus. Não discordamos nós com isto. E que fique muito bem claro que os muçulmanos nunca discordaram que Jesus Cristo é um profeta de Deus. O que é que vos falta para serem muçulmanos? Nada, não é? Porque estamos no mesmo barco, pastores, né? Acredito eu. Queridos irmãos, quando diz Jesus Cristo é que é o verdadeiro profeta, eles não mentiram, falaram a verdade, mas eu quero vos recordar, o meu tempo vai ser muito pouco, eu quero vos recordar que este mesmo Jesus Cristo, depois dele ter vindo para esta face da terra, deixou algumas recomendações. Mateus 23, versículo 37 e 38. Assim diz a palavra. Sim. Jerusalém, 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 que matas os profetas. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Jerusalém mata os profetas. E apedrejas os que te são enviados. E apedrejas os que te são enviados. Oh Jerusalém, tu apedrejas os mensageiros.
Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos? Eu, Jesus Cristo, quantas vezes quis vos juntar para podermos embarcar no mesmo barco, adorarmos um e único Deus? Quantas vezes, ó Jerusalém? Como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas? Eu fiz exatamente aquilo que uma galinha faz quando há um perigo. A galinha junta os seus pintainhos debaixo das suas asas. É Jesus Cristo quem está a dizer de acordo com a E Bíblia. tu não quiseste. E você, Jerusalém, não quis. Povo de Jerusalém, não me obedeceram, não me ouviram. 38, vamos até 38. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. Jerusalém, esta casa vai vos ficar deserta. Para por aí. Esta casa vai vos ficar deserta. É assim, Jesus Cristo estava a dizer que, olha, eu vos disse, eu vim vos transmitir a mensagem de Allah e vocês não quiseram ouvir. Saibam que eu vou me retirar daqui e Deus jamais trará profeta para esta casa. Mateus 21, versículo 43. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado. Portanto, eu vos digo, ó israelitas, eu estou a vos dizer que o reino de Deus ser-vos-á tirado. O reino de Deus aqui, queridos irmãos, é o quê? É aquele poder que os israelitas haviam sido dados. Os israelitas, nós sabemos que eles tinham sido privilegiados com a vinda de profetas. Muitos profetas foram enviados para a casa israelita. E Jesus Cristo, de acordo com este capítulo e versículo, está a dizer que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu os seus frutos. e será dado a uma outra nação, um outro povo que deu os seus frutos. Isto é, Deus mandou-vos as leis e vocês não quiseram obedecer, então saibam que estas leis Deus há de escolher um outro povo que há de obedecer às suas leis. Gálatas 4, versículo 22, 25. Gálatas 4, versículo 22, 25. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos. e um da escrava e outro da livre. Um da escrava, que é Agar, e outra da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne. O que era da escrava nasceu segundo a carne, não foi através da promessa. Isto é Bíblia, mas o Corão diz outra coisa. Mas o que era da livre, O que era da livre, por promessa. Promessa. por promessa. O que se entende por alegoria. Alegoria, não alegria, O que se alegoria. entende por alegoria. Certo, o que se entende por alegoria, isto digamos, no sentido figurado, Porque estes são os 2 concertos. porque estes são 2 concertos. Agar e Sara são 2 concertos. Os 2 filhos, Ismael e Isaac, são 2 concertos. Concertos, isso é aliança, promessa que Deus fez, que havia de beneficiar este filho e o outro filho. Um do Monte Sinai, Um do Monte Sinai gerando filhos para a servidão, gerará filhos para a servidão, que é Agar. que é Agar. Ora, Ora, esta Agar é Sinai. esta Agar é como se fosse Sinai. Sinai, nós sabemos que Moisés recebeu a revelação no Monte Sinai. Portanto, a Bíblia está a igualar ou está a exemplificar Agar e Monte Sinai. O que quer dizer que Agar tem um valor. O monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém. Este monte agora está onde? existe. Este monte está onde? O monte da Arábia, O monte da onde? O monte da onde? Continua. que corresponde a Jerusalém, Que que agora corres- existe. Que corresponde a Jerusalém, que já existe. Pois é escrava com seus filhos. Pois é Escrava com seus filhos. escrava com os seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre.
A Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. a qual é mãe de todos aqueles que não seguem a lei, a qual é a mãe de todos aqueles que não seguem a lei. Os que seguem a lei são aqueles que são a mãe da Agar, da Arábia Saudita. Eu queria deixar explícito isto quando trouxe o Mateus 21:43, quando diz assim que o reino de Deus vos será tirado e dado a uma outra nação. Aqui Jesus estava a se referir exatamente desta nação que era que era o contrário da nação israelita. Nós ouvimos aqui dois concertos, Agar e Sara. Se Jesus estava a anunciar que o reino de Deus seria retirado deste povo israelita, iria para onde? Agar é aonde? Muçulmanos, vosso profeta, nosso profeta saiu de onde? E nós vivemos de acordo com a lei, isto é, nós vivemos de acordo com os mandamentos de Deus. Por isso que ali está a dizer que o reino quer dizer o quê? Quer dizer deixar que Deus reine dentro da sua vida. O reino de Deus vos será tirado e dado a uma outra nação. Essa nação viverá de acordo com a lei. Esta era uma predição que Jesus Cristo estava a dar, que viria uma outra figura, que nasceria uma outra figura que encaminharia o povo para a senda reta. Portanto, quando a gente diz, ou quando o pastor diz, Jesus é um profeta de Deus, concordamos, mas dizer que a profecia terminou com Jesus, nós não concordamos. Por quê? Porque o próprio pastor sabe dizer que Paulo intitulou-se de profeta, Ágabo intitulou-se de profeta, Sila intitulou-se de profeta, e mais outras figuras intitularam-se de profeta. A Bíblia e o pastor, não sei quem está a falar a verdade, mas se quiserem que eu dê os versículos, posso dar, só que os meus minutos aqui estão a chamar. Tenho que trazer aqui as características de um verdadeiro profeta. Apenas estava a tentar concentrar-vos. As características de um verdadeiro profeta, de acordo com o Corão, existem, não é? Eu só posso mencionar aqueles que eu conheço. Uma das características é a sabedoria. Um profeta é dotado de sabedoria. De acordo com o Corão 19, versículo 12, que é o Suratul Maryam, Allah subhanahu wa ta'ala elogia Yahya através, isto é, usando esta palavra de sabedoria. Não vou poder ler o Corão porque estou a correr atrás de tempo. A segunda característica de um verdadeiro profeta é que ele convida as pessoas para adorarem a Allah, não convida as pessoas para adorarem uma criatura, pois um verdadeiro profeta deve convidar as criaturas a adorarem o seu Criador. Este é que é o verdadeiro profeta, esta é que é a característica verdadeira de um profeta. A terceira característica de um profeta é ele deve ser homem, humano, deve ser humano. Se quiserem versículos do Alcorão apresentaremos, porque eu aqui estou a apresentar de acordo com o Corão. A terceira característica é que a pessoa ou o profeta deve ser um homem humano, não pode ser espírito e não pode ser outra coisa, mas sim tem que ser um humano. A quarta característica de um profeta é que ele deve ser uma pessoa de confiança, confiabilidade, uma pessoa que se você deposita algo com ele, mesmo que leve 100 anos, há de encontrar aquela mesma coisa nas mãos dele. Portanto, estas são algumas das características de um profeta, algo que não conseguimos ouvir aqui através de ouvir a partir do nosso painelista Pedro Baene. Acredito que há de vir nos explicar ainda, há de vir nos dar as características de um verdadeiro profeta. Eu vou terminar por aqui, mas agradecendo também ao painel cristão, porque é um painel que mostrou esta coragem, é um painel que está a contrariar aquilo que é difundido pela mídia lá fora. A mídia diz que os muçulmanos e cristãos em Moçambique estão a lutar. Na verdade, esta é uma prova viva de que muçulmanos em Moçambique não estão a lutar, mas sim nós estamos de mãos dadas. Não estamos em guerra, mas sim estamos de mãos dadas. Peço desculpas por estar a falar assim de forma exaltada, é a minha forma de falar, porque vocês podem achar que se calhar este está a se exaltar, porque não, é a minha forma. Para os que já viram os meus vídeos, sabem dizer o que é que eu sou e como é que falo, não é? Esta é a minha forma. Peço desculpas a vocês e peço desculpas aos meus colegas painelistas cristãos, porque se calhar posso ter tropeçado na minha fala. Pastor Citói me conhece muito bem, porque ele sabe que eu falo muito exaltado. Ele é meu amigo pessoal. Portanto, termino por aqui pedindo
pedindo desculpas do fundo do coração. Qualquer ferida que eu provoquei, peço mesmo sinceras desculpas, não era minha vontade. Que Deus abençoe a todos nós. Wa ma alayna illa al-balagul mubin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Atenção, damos por terminada esta primeira parte e agora gostaríamos de ouvir as dúvidas, as questões da parte algumas questões e será difícil, pois todos estão ansiosos e ficaram algumas dúvidas para serem, algumas questões para serem esclarecidas, mas vamos usar muita sabedoria, não sei como, mas gostávamos de ter aqui, neste momento, 4 questões, onde 2 serão dirigidas à contraparte cristã, e 2 serão dirigidas à contraparte islâmica. E desta feita, eu gostava de dar a oportunidade para as questões da contraparte islâmica. Ao presbítero Bernício Sandinho terá a oportunidade e, em seguida, os protocolos, eles estarão a dirigir este momento com a plateia, interagir com a plateia, indicando as pessoas, as 3 pessoas, para colocarem as 3 questões. Lembrar que já existe alguém que vai colocar a primeira questão para a contraparte islâmica e precisamos de mais alguém com uma questão para a mesma contraparte islâmica e, em seguida, os 2 que vão colocar as 2 questões para a contraparte cristã. E para os demais que não vão poder ter a oportunidade, agradecíamos que fizesse uma pequena anotação e depois que será dirigida cá às plateias principais com os seus contactos, e depois eles poderão responder e esclarecer algumas dúvidas. Diz que essa é a minha pergunta que vou colocar agora, sobre o Messias, verdadeiro Messias. O verdadeiro Messias não pode ser crucificado, porque é suposto o verdadeiro Messias ser rei. Então, se nós formos a ver, se Jesus Cristo foi crucificado, não vai contra aquilo que diz as tradições do Antigo Testamento? Obrigado. Um dos palestrantes cristãos disse assim, que as pessoas que mais mortes causaram são muçulmanos terroristas. Agora venho lhe perguntar, quem causou a Primeira Guerra Mundial? Quem causou a Segunda Guerra Mundial? Se já ouviu falar de cruzadas, quem causou as cruzadas? E quantas pessoas morreram nas cruzadas, na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial? E quem causou isto? Esta é a minha questão. Obrigado. Pedimos a atenção dos painelistas para poderem colher as questões e dar as devidas satisfações nas respostas. E neste momento nós vamos receber as 2 questões da contraparte cristã dirigidas ao painel da contraparte islâmica. Quero saudar a todos na bendita paz do Senhor. Serei muito breve no meu argumento, né? Dizer aos irmãos primeiro que não tem como falarmos das características de um verdadeiro profeta sem antes definirmos o que é um profeta. Na antiguidade, de uma forma resumida, existia sacerdote que levava as necessidades do povo para Deus. E existia profeta que levava de Deus para o povo. Profeta é aquele que levava as necessidades direto de Deus para o povo. É um profeta, vem da parte de Deus. Os irmãos precisam saber isso. Se tivéssemos como irmos
a sepultura, ou onde sepultaram Muhammad, lá estaríamos a ver jazem os ossos de Muhammad. Se formos à sepultura de Confúcio ou de Buda, estaremos lá, iremos ver jazem os ossos de Buda. E se formos a ir a Jerusalém, iremos ver, está escrito, não está aqui, porque ressuscitou ao terceiro dia. Faz favor, coloque a Agora questão. não, eu não podia colocar sem antes tirar aquilo que feria, que estava por dentro. Eu tinha que partilhar um pouco, porque estamos a comparar Mas Jesus. podemos ir à questão agora? Tá certo, estamos a comparar Jesus, o nome que é temido no inferno e respeitado pelo próprio demônio, com um simples profeta. Voltando à questão, é o seguinte: a questão é, quais são as coisas ou a profecia que está a se cumprir hoje em dia na Bíblia Sagrada, ou biblicamente falando, que o Muhammad profetizou e que está a acontecer agora, hoje? A questão é essa. Porque o que Jesus falou está a acontecer. Os milagres estão a acontecer. As últimas coisas estão a acontecer. Agora, o que ele falou, biblicamente, deixou a profecia e está-se a cumprir nos dias atuais. Obrigado. Obrigado, ficou o essencial. Vamos na segunda questão para terminar e em seguida estaremos cá ouvindo os esclarecimentos. Boa tarde a todos. Meu nome é Rafael Matus. Fui convidado para vir participar desse debate ou dessas conversas aqui. A minha, quase logo a priori, gostaria de vos dizer o seguinte, que era antes de escolher o caminho correto, ou se sou muçulmano ou sou muçulmano ou cristão. Mas, de acordo com aquilo que eu ouvi aqui, os cristãos falaram, os muçulmanos também falaram. Ouvi uma parte, já não me lembro qual é, dizia que todos que falam em nome de Jesus Cristo vão ao inferno. A minha questão todos os cristãos têm proferido diariamente, quando passo por aí, ouço quando eles mandam embora os demônios, em nome de Jesus sai. A minha questão todos aqueles cristãos, quando após a morte, eles vão ao inferno? Porque isso vai me ajudar para escolher o caminho correto, se eu vou ao Islão, eu penso que ficou o essencial. Vou ao Islã ou vou ao cristianismo. Muito obrigado. Ficou o essencial. Agora, atenção. Não, já foram todas. No cristianismo, sim. Tá bem. Primeira questão. Eu vou esclarecer a segunda, vou na esclarecer a primeira questão. Bom, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Estou aqui com os meus superiores, portanto não queria eu apoderar-me das perguntas. Desculpa. Mas vou mesmo responder à segunda pergunta, e a primeira pergunta será respondida pelo Maulana Muhammad Rafiq. O nosso irmão perguntava se os cristãos vão ao inferno ou vão para o paraíso. Eu não falei de acordo com as minhas palavras, eu falei de acordo com a Bíblia. Disse que aqueles que expulsam demônios, profetizam em nome de Jesus, então estes no dia do juízo final, próprio Jesus dirá a eles: apartai-vos de mim, saiam de mim, porque fizeram coisas iníquas, cometeram pecado, ao fazerem maravilhas e como chama, maravilhas, quer dizer, ao fazer tudo em nome de Jesus. Porque o próprio Jesus, Mateus, isto é, João 7, versículo 17. Podemos ir, né? Ok, o painel está a dizer que podemos ir. Bom,
mesmo para resumir, não foi eu a dizer, foi a própria Bíblia a dizer. Amanhã vão dizer que os muçulmanos andam a dizer que os cristãos vão para o inferno. Não é com este propósito que a gente veio para aqui, não. Nós viemos para aqui, como o Dr. Panachand a priori disse, que viemos para aqui somente para conhecer a verdade, não é? Cabe alguém, quer aceitar o Islã, aceite. Quer aceitar o cristianismo, aceite. Para nós isso não é problema. O maior objetivo é apresentar a verdade. Por isso, se calhar vai ser a minha última intervenção. Aliás, respondi ao irmão, porque o que falou foi a Bíblia, não foi eu quem disse. Perceberam? O que é que a Bíblia disse? Que os que profetizam e fazem milagre em nome de Jesus vão para onde? Vão para onde? Foi Abdurrahman quem disse? Não, foi a própria Bíblia que disse. Portanto, quero agradecer aqui aos meus irmãos painelistas, não é? Porque eles tiveram esta paciência de nos ouvir e nós também de ouvirmos a eles. Se calhar vai ser a minha última intervenção. Portanto, não me levem a mal e não levem a mal aos muçulmanos também. Moçambique, nós queremos paz e não queremos guerra. Obrigado. Vim lendo, mas agora tive essa chance de explicar. A primeira pergunta do irmão cristão, que o profeta Jesus disse muita coisa que hoje em dia está se vendo, está se realizando. Digam-nos qualquer coisa que Muhammad tenha dito e que esteja a existir hoje em dia. Pois eu acabei dizendo, se calhar o irmão não estava por aqui, quando eu disse que o arcanjo estava a fazer pergunta. Perguntou uma das perguntas foi que, diga-me, ó Muhammad, sobre o dia de julgamento. Quando é que vai se realizar? Quando o profeta disse, o questionado não sabe sobre a hora mais do que quem questiona. Mas é que o arcanjo Gabriel sabia mais sobre quando é que será o dia do juízo final. Depois o arcanjo coloca mais uma outra pergunta. Então diga-me sobre seus sinais. Aqui o Muhammad está a responder coisas que naquela altura não existiam, mas que já estão a existir. Escutem com atenção a parte irmãos cristãos. Ele respondeu, a serva nascerá sua própria senhora, quer dizer, há de existir guerras em que uma serva vai nascer uma criança, vai desaparecer. Há de existir guerras e um dia aquela criança será a senhora da sua própria serva. Quer dizer, será a senhora da sua própria mãe. Não é? E depois, está aqui, e tu virás o descalço, nu, destituído e pastor de gado, competindo na construção de edifícios. Hoje em dia o que é que está a acontecer? Os que fazem raptos, pessoas sem suas posses, têm dinheiro tal que conseguem construir arranha-céus que estamos a ver aqui em Maputo. Está a existir. Em seguida, o homem foi-se embora. Então, eu só queria dizer essa parte aqui. Há muitas coisas que o profeta predisse e hoje em dia simplesmente estão se realizando e muitas das quais estamos a ver aqui. Obrigado. Temos 5 minutos para podermos responder às duas questões. Então vamos ser breve. Quem vê a seguir, ou não sei se o pastor vai responder as duas questões. Não, uma questão. Ok. Relativamente o que disseram na verdade, maldito é aquele que for crucificado numa cruz. Isso é uma verdade, ok? Então, não podemos dramatizar. Maldito aquele que é crucificado numa cruz. As nossas anteriores intervenções aqui, os meus colegas falaram que fez-se maldito para cumprir o propósito de Deus. Agora, diz aqui, Mateus capítulo 27, versículo 24. Então Pilato, vendo que nada conseguia, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo, estou livre do sangue deste inocente. A responsabilidade é vossa. Respondendo todo o povo, o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então lhe soltaram a Barabás, mas tendo mandado açoitar a Jesus,
entregaram para ser crucificado. Está aqui o governador Pilatos a dizer que não vejo culpa nenhuma diante deste inocente. O governador pediu água, lavou as suas mãos e disse: estou fora desse negócio, não vejo culpa neste homem inocente. Estava com ele um criminoso chamado Barabás. Quando Pilatos pergunta: o que farei então com Jesus chamado Nazareno? O povo gritou e disse: seja crucificado. Na sua placa na cruz, a placa da sua acusação, o que é que vinha lá escrito? O versículo 36. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. O propósito de Deus era que Jesus fosse maldito para resgatar a nossa situação, mas não morreu porque merecia a morte. Já estamos com o tempo esgotado. Penso que ficou o esclarecimento. Vamos ao esclarecimento da segunda questão, muito breve, para podermos terminar com o programa. Bem, mais uma vez, agradeço esta oportunidade. Dizer que a Bíblia é um livro escrito por mais de 40 pessoas. Eu ficaria preocupado se não fosse questionado, porque o nome Bíblia significa pequena biblioteca. Então, seria impossível não se questionar a uma biblioteca aquilo que é a informação que tem lá dentro. Acerca da questão que foi colocada entre as matanças dos cristãos quanto às cruzadas, não cruzadas ou situações similares. Desde os apóstolos até hoje, os cristãos tiveram várias situações. Nessas situações, tivemos uma fase em que os que estavam seguindo a palavra estavam corrompidos. É por isso que surgem os protestantes. Os mesmos protestantes que falamos deles hoje, que nós representamos, os cristãos protestantes, são esses que não assumem a Bíblia como assume a Igreja Católica. A Inquisição, as matanças nas cruzadas, não é o assunto que inclui os protestantes, porque os protestantes surgem a seguir aquilo que é a versão, aquilo que é o mandamento de Deus através de Martinho Lutero. Ele que aparece a negar muita coisa que a Igreja Católica Romana pressupunha para que se seguisse. Pastor, solicitamos que seja breve. Estou sendo breve, estou respondendo à questão das matanças das cruzadas. Por favor. As cruzadas não foram feitas por protestantes. As matanças não foram feitas por protestantes. Foram feitas pelos cristãos da Igreja Católica, não cristãos protestantes. Obrigado. Já estamos na reta final do programa. Convido o Sheikh Abdurrahman, caso queira tecer considerações finais para fechar o programa. Bismillahirrahmanirrahim. Queridos irmãos, eu só vou tecer aqui as últimas considerações. Dizer que este encontro foi organizado pela Caravana de Dawa em cooperação com a Mocrip, Movimento Cristão para a Proclamação do Evangelho. Caravana de Dawa faz a sua parte, a Mocrip também faz a sua parte, isto é, divulgar a palavra de Deus. E eu quero enaltecer esta coragem, quero felicitar a Mocrip pela coragem, porque eu tenho a certeza que eles encontraram alguma dureza dentro da sua própria igreja, porque nós sabemos que cristão e muçulmano detestam-se de longe, pensam que muçulmanos só falam de coisas que não têm nenhuma validade, mas eles tiveram esta coragem de aceitarem o nosso convite. Então nós enaltecemos o papel que eles fizeram. Acredito eu que tiveram algumas críticas dentro da sua própria igreja e acredito também que terão alguma crítica dentro da sua igreja, mas eles contornaram, digamos, todos esses obstáculos e presenciaram-se neste local. Algo que nós tínhamos muita dúvida, porque já fomos partidos vistos várias vezes com algumas denominações, não é? Portanto,
quero eu, não é, repetir mais uma vez, né? Quero eu agradecer o coordenador que, graças a Deus, passo a passo nós conseguimos nos comunicar para que eles estivessem aqui presentes. Quero também agradecer aos muçulmanos. Este local ou este lugar foi pago por vós. Este lugar foi pago por vós, vossas contribuições. Quando eu vim para aqui, para o auditório, a secretária disse-me os pressários, eu disse, subhanallah, a caravana de Dawa nem um centavo tem. Como é que nós vamos conseguir este dinheiro? Eu até liguei para o coordenador Lino, olha, a nossa situação está muito mal. Então, pronto, ele também disse, vamos confiar em Deus, o programa vai andar. De facto, confiamos em Deus, as contribuições começaram a vir. Logo no mês este é agosto, né? No mês de julho, antes do término do mês de julho, já tínhamos as contribuições completas e viemos pagar este auditório. Então, quero dizer que quem faz não é o homem, é Deus. Se vocês olharem para estes todos painelistas, nenhum deles tem capacidade, não é, digamos, não estou para ofender, mas nenhum deles tem capacidade de pagar o valor que vocês todos pagaram para este evento e para este auditório. Quero também enaltecer o papel do Maulana Rafik. Ele sacrificou, não é? Saiu da cidade da Beira para cá, para vir atender este debate. Na verdade, nós queremos transmitir paz. Se vocês se recordam, o nosso primeiro debate público numa igreja foi a convite de muçulmanos. Foram muçulmanos a convidarem. Este debate, muçulmanos convidaram e a Mocripe aceitou. Portanto, estamos aqui a 50%. A Mocripe aceitou dizer que, olha, em Moçambique, muçulmanos e cristãos vivem em paz. Muçulmanos aceitaram dizer que, olha, nós somos pelo diálogo, não somos pelas guerras, nem pelas matanças. Por isso, acredito eu que aliás, não havia necessidade de trazermos este tema de terrorismo, porque se fôssemos terroristas, então nesta sala não restaria mais ninguém. Não é? Diríamos, vamos encerrar as portas e vamos matar. Mas, em todo caso, os nossos irmãos cristãos, muito obrigado, não é? O debate correu muito bem e... Mashallah, terminamos com o debate. Creio que foi produtivo para todos. E vamos fazer a troca de presentes entre ambas partes. Bom, nós temos aqui o Alcorão, os significados dos versículos do Alcorão, para entregarmos aos nossos irmãos cristãos. Este presente nós trouxemos como um simbolismo de paz em Moçambique. Aquilo que está a acontecer em Mocimboa da Praia não podem associar aos muçulmanos. O que está a acontecer no Médio Oriente não podem associar aos muçulmanos. Muçulmanos são pela paz e pelo diálogo. Razão pela qual que nós vamos oferecer estes significados do Alcorão aos nossos irmãos cristãos como forma de promovermos a paz no nosso país. E este livro, conforme vê a Bíblia, a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, a única que conduz o homem à salvação, ao conhecimento da verdade. E nós estaremos aqui a fazer o mesmo, juntamente com a Caravana de Dawa, um movimento que já estamos a trabalhar há bastante tempo. E este é sinal de concordância, é sinal de irmandade, é sinal de paz, é sinal de demonstrarmos ao público em geral que nós, independentemente das nossas crenças religiosas, nós somos irmãos, somos humanos e, acima de tudo, somos moçambicanos.
Dizer que já ambicionava muito participar, assistir a esses debates, visto que o Islã é uma religião que veio para toda a humanidade e não sabemos muitas das vezes como reagir diante dos outros irmãos das outras fés. Então é importante e parabenizo a organização pelo debate. Com isso, de fato, há alguns aspectos que devem ser melhorados em relação à organização. Perdeu-se muito tempo no próprio debate, porque foram muitos oradores. Tínhamos 5 pessoas de um lado, 4 do outro lado, 9 pessoas a falarem e para fazermos perguntas sobrou muito pouco tempo. Portanto, acredito que das próximas vezes poderia-se melhorar para que haja mais espaço para satisfazer as perguntas dos ouvintes. Gostaria que continuassem com este trabalho de Dawa. De fato, é das recomendações que Nabi deixou para nós, que continuamos com a propagação do Din, e não só para os muçulmanos, sobretudo para os não muçulmanos, porque Nabi não veio só para os muçulmanos, e que organizem mais eventos desta natureza com mais tempo, em locais maiores, para que haja mais audiência. Alhamdulillah, foi um programa muito bom, um bom debate. Deu para a gente medir o pulsar entre os muçulmanos e os não muçulmanos. E, alhamdulillah, correu tudo bem. Graças a Deus, deu para fortificar mais o meu imã, deu para perceber que, afinal de contas, eu estou cumprindo a religião certa. E os nossos profetas, tudo que se fala acerca dos profetas está tudo claro em relação ao islamismo. Agora, quanto aos cristãos, lamentei ver a apresentação deles, a confusão que eles faziam, contradiziam, diziam uma coisa, depois o outro vinha dizer outra. Quer dizer, se eu não fosse muçulmana, não iria aderir à religião deles, porque eles próprios estão em dúvidas, fazem muita confusão, não explicam as coisas como deve ser. Não, a organização, graças a Deus, esteve boa. Eu acho que, pronto, ao andar do tempo, se calhar iremos melhorar mais alguma coisa, porque, pronto, até fiz parte do protocolo e os cristãos não aderiram em massa como nós, os muçulmanos. Nós viemos em massa e achávamos que os cristãos também iam fazer o mesmo que nós também fizemos, porque nós, não vou mentir, aderimos em massa ao programa. E também vínhamos aqui dar força aos nossos ânimos, para pronto, eles também sentirem-se fortificados a falarem, a verem a sua comunidade. Mas eles, infelizmente, estiveram muito acanhados, muito mesmo. Mas pronto, eu acredito que se calhar com mais tempo também é um debate, são debates que estão a surgir pela segunda ou terceira vez, e principalmente aqui na Matola, no auditório municipal, onde existe um espaço muito grande. E pronto, eu acredito que com mais tempo, se calhar, vão acontecer coisas melhores. Ok, jazakallah. Tá bem. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chamo-me Nádia. Por acaso o programa foi excelentíssimo. Deu para aprender muita coisa. Apesar de ser muçulmana, é claro que nem tudo a gente sabe. Então foi um debate que criou muita curiosidade em muita gente. De acordo com o que vimos ali, parecia que tinha lá um irmão que já ia se converter. Só que infelizmente por causa do tempo não deu, mas tenho certeza e tenho fé que inshallah ele vai se converter o mais rápido possível.